Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês também estejam todos bem. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês no livro de Lucas, o primeiro capítulo, o 12 e o 13, que está escrito assim: E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de João. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, perceba que a palavra do Senhor nos diz que Zacarias era uma pessoa já avançada em idade, uma pessoa já, acredito eu, que idosa. Quando se diz avançada em idade, ele e a sua esposa. Perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que Zacarias e a sua esposa, eles eram pessoas que andavam, eram pessoas irrepreensíveis, pessoas que temia a Deus e andava junto perante Deus, andava repreensível em todos os seus mandamentos. Ou seja, eles eram umas pessoas, meus irmãos, que eles guardavam a palavra do Senhor, eles obedeciam. Mais do que você estudar a Bíblia, as Escrituras, é você colocar em prática, você lutar todos os dias para você fazer as Sagradas Escrituras, que é a palavra do Senhor, novidade de vida. Então perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que então Zacarias, ele se tornou sacerdote. Então chegou o dia dele oferecer os incensos, e quando ele entrou no templo, perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor Gabriel que assiste, diante de Deus, então apareceu a Zacarias. E perceba que Zacarias turbou-se, a palavra do Senhor nos diz que ele turbou-se, ou seja, ele maravilhou-se com aquela situação. E o anjo então disse a ele que ele e a sua esposa teriam um filho e que o seu nome seria João. Que mais à frente, meus irmãos, nós sabemos que ele foi quem veio preparar o caminho para Jesus, o João Batista, assim como ficou conhecido. Mas perceba, meus irmãos, que por causa que Zacarias, ele não acreditou por causa da sua idade, da sua esposa, ele não acreditou. Então o anjo disse a ele que por causa disso ele não iria falar. Então ele perdeu a sua voz. E eu queria dizer para você, muitas das vezes Deus ele te faz uma promessa na sua vida que você tem um desejo de ser mãe, de ser pai. Então Deus ele faz essa promessa na sua vida. Você deveria se comportar como Zacarias. Zacarias, ele não acreditou na promessa, no que o anjo disse a ele. Ele duvidou, não que ele não acreditou, ele duvidou por causa da sua idade. Então, o anjo fez com que ele ficasse mudo. Eu queria dizer para você, às vezes quando você receber uma profecia, uma promessa de Deus para sua vida, você deveria fazer como o anjo fez com Zacarias, fez com que ele ficasse mudo. Não conte a ninguém. Não conte a ninguém os seus sonhos, os seus projetos. Não conte a quem não pode resolver os teus sonhos, não pode fazer com que você venha. Porque, meus irmãos, um homem e uma mulher, eles não fazem filhos. Quem faz filho, dá filho, é Deus. É só Deus. Não adianta, meus irmãos, se não for Deus quem colocar a vida dentro de você, não adianta. Um homem e uma mulher nunca vão conseguir fazer um filho. Precisa dos dois para produzir, meus irmãos? Mas quem dá a vida é Deus. Então perceba, eu queria dizer para você, às vezes você anda triste, abatido, porque às vezes você recebeu uma promessa de Deus que vocês buscarem, pedirem,
a Deus e vocês receberam então essa promessa de Deus, mas devido, se passou algum tempo e não aconteceu ainda, você fica murmurando, reclamando, contando a certas pessoas. E existe, meus irmãos, pessoas no mundo que elas se permitem ser usadas por Satanás. Elas vão amaldiçoar seus sonhos, vão dizer que isso é impossível, vão começar, entendeu, meus irmãos? Jogar palavras liberadas contra a sua vida, que isso nunca vai acontecer, que isso é profecia da carne. Então, eu queria dizer para você, meus irmãos, não existe nada impossível para Deus. Se foi Deus que te fez uma promessa, essas pessoas que estão em sua volta, ela não pode realizar. Então, por que você fica contando a essas pessoas? Espere o tempo de Deus, porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos questionando a Deus por que disso, por que daquilo, por que as promessas do Senhor não se cumpriu. Porque Deus sabe, meus irmãos, o tempo determinado por Ele de acontecer em sua vida. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um único dia. Às vezes você não está pronto para receber. Como você vai dar um carro para o seu filho, se ele é de menor, ele não sabe dirigir. Às vezes ele até sabe dirigir, mas ele não tem carteira. Então não é o tempo de você dar uma moto ou um carro para o seu filho, porque precisa do tempo. Precisa do tempo dele ser de maior, ele ter habilitação para ele ter, então ele receber aquele presente seu de você, um pai e uma mãe, querer presentear seu filho. Então eu queria dizer para você, não fique contando os seus sonhos, os seus projetos, as suas aflições do seu coração a pessoas, elas não vão conseguir resolver. Se você já correu para todos os lados e quem te fez essa promessa foi Deus, espere no tempo dele. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Então eu queria dizer para você, não fique compartilhando dos seus sonhos. Perceba que por mais que Zacarias ele duvidou, ele não deixou de acreditar, ele duvidou por causa que ele já era avançado, eles eram avançados em idade. Mas percebam, meus irmãos, por ele duvidar, o anjo fez com que ele ficasse mudo, até que a criança viesse nascer. No dia que for colocar o nome da criança, que a sua esposa, sem saber que nome queria colocar então em seu filho, ela disse então que seria João. Então as outras pessoas que estavam ali disseram a ela, como você vai colocar o nome do seu filho João, se não tem ninguém na sua família com esse nome, porque era tradição? Então pediram a Zacarias que escrevesse o nome que ele queria que desse a essa criança. Então ele escreveu que seria João, então ele voltou a falar. Então eu queria dizer para você, deixa para você contar, quando Deus cumprir na sua vida a promessa que ele te fez. Pare de compartilhar os seus sonhos, as promessas que Deus fez com quem não pode resolver. Pare de contar os seus sonhos a essas pessoas. Essas pessoas vão rir de você, mas essas pessoas que rirem de você do seu sonho é as mesmas que vão ter que dizer para você que Deus é na sua vida. O dia que Deus cumprir na sua vida o que Ele mesmo te prometeu. Deus, meus irmãos, não precisa da ajuda de ninguém para fazer com que as promessas dele venham a se cumprir na minha vida, na sua vida. Deus não precisa da ajuda de homens para fazer as promessas dele se cumprir na minha vida. No tempo determinado por ele, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Eu queria dizer para você, às vezes, meus irmãos, eu já conheci pessoas que viviam debaixo de um jugo de Satanás. Porque existe, meus irmãos, pessoas que se deixam ser usadas por Satanás. E você, meus irmãos, você quer ser usado por Deus? Você quer ser templo, morada do Espírito Santo? Ou você vai ser cavalo de Satanás? Eu já conheci, meus irmãos, pessoas que viviam debaixo de um jugo. Pessoas que receberam de outras pessoas a simples frase: você não tem filho. Você é uma árvore seca. Árvore que não produz fruto
tem que ser cortado e lançado no fogo. Meus irmãos, eu queria dizer para você, se alguém algum dia já disse isso a você, ou se Satanás já jogou essa seta inflamada na sua mente, eu queria dizer para você que essa passagem na Bíblia se refere a fruto para o reino dos céus. Não está relacionado a frutos, filho. Porque filho, meus irmãos, filho, quem dá é Deus. Quem abre e fecha a madre é Deus, é Jesus. Ele é o único autor e consumador de todas as coisas. Ele que criou tudo, os céus e a terra. Foi tudo ele que criou a vida. Deus, ele te criou do barro. Então, meus irmãos, se você algum dia, Satanás jogou essa seta em sua mente, se alguém falou isso para você, você não produz frutos, porque você não tem filho, você é uma árvore que não produz fruto. Você repreenda essa pessoa, essa seta, em nome de Jesus, porque quem abre e fecha a madre é Deus. Se lembre, meus irmãos, que na Bíblia não existe só um exemplo. Se você começar de Gênesis, você vai ver que existiu Sara. Sara, ela concebeu, já era avançada em idade, recebeu uma promessa. Olha, meus irmãos, a consequência quando você recebe uma promessa de Deus. Você recebe de Deus e você conta essas promessas que Deus te fez a outras pessoas. Perceba quanta humilhação Sara recebeu da sua serva Agar por causa do seu filho Ismael. Agar, sua serva, ria dela por ela ser de idade e não poder conceber. Mas Deus, meus irmãos, Deus, ele não trabalha na ótica humana. Deus, ele é Deus do sobrenatural. Deus não precisa trabalhar dentro de uma caixinha que o ser humano faz e coloca Deus dentro. Faz assim, Deus, faz assim, porque assim vai dar certo. Do jeito dele é bem melhor, meus irmãos. Do jeito de Deus, você vai ser provado. Você vai passar no fogo, mas você vai ser aprovado. Assim como a prata e o ouro, para ser provado, tem que ser forjado, passado no fogo. Comigo, com você, não vai ser diferente. Então, meus irmãos, Deus, no tempo dele, ele cumpriu na vida de Sara. Então, nasceu o seu filho, Isaque. E percebam, meus irmãos, que na linhagem de Abraão vem mais mulheres estéril. Que depois veio Rebeca, depois de Rebeca veio Raquel, depois de Raquel vem, na Bíblia, né, meus irmãos, se vocês forem ler, vocês vão ver que havia Ana. Depois também houve Isabel, que já era pessoa de idade, que é a esposa de Zacarias, mãe de João Batista. Então, eu queria dizer para você, não perca a sua fé. Se Deus, meus irmãos, permitiu você sonhar este sonho, esse desejo de ser mãe, de ser pai, e Deus, ele te fez uma promessa, ele é Deus que cumpre. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus, se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque Deus, ele não volta atrás na sua palavra. Se ele diz que ele vai fazer, meus irmãos, então apenas creia. Então essa é a meditação, a palavra que eu queria trazer para você nessa tarde. Eu sei, meus irmãos, que essa mensagem Deus colocou no meu coração. De mim mesmo não tenho nada, mas eu sei que essa mensagem vai chegar em algum lugar, alguma vida que está precisando de ouvir. Então creia, apenas creia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Porque nada, meus irmãos, é impossível para aquele que crê. Porque a fé, ele é um firme fundamento das coisas que você não vê, mas você acredita, você espera, você confia. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, se você chegou até aqui e sentindo seu coração de compartilhar essa mensagem, para que mais almas venham a ser alcançada, faça isso, meus irmãos. Assim você vai estar ajudando a semear no reino dos céus, que é a palavra, né? Porque a palavra do Senhor nos diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Então, que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.